Estudo parte 2. A oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, é uma joia espiritual deixada por Jesus como um guia para a comunicação direta com Deus. Este ensinamento, transmitido durante o Sermão da Montanha, vai além de uma simples sequência de palavras, é uma expressão profunda que aborda a relação entre os discípulos e o Pai Celestial. Nesta exploração mais aprofundada, mergulharemos nas várias petições da oração do Senhor, destacando não apenas as palavras proferidas por Jesus, mas também as lições espirituais e práticas que podem transformar a maneira como encaramos a vida e nos relacionamos com Deus. Cada linha desta oração revela um tesouro de sabedoria, desde a reverência inicial até as petições diárias por provisão e orientação divina. Vamos desvendar o significado por trás das palavras, explorar os contextos culturais e descobrir como aplicar esses princípios intemporais em nosso cotidiano. A oração do Senhor não é apenas uma fórmula repetitiva, é um convite à intimidade, uma jornada espiritual que molda nosso entendimento sobre Deus e seu reino. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta enquanto exploramos as riquezas escondidas da oração do Senhor. Pai Celestial, que estais nos céus. Não era raro entre os judeus considerar Deus como o Pai de Israel, mas a ideia de um pai em uma relação especial com indivíduos era bastante única. Essa dinâmica pai-filho era distintiva na relação de Jesus com Deus. Em Mateus, Jesus se refere a Deus como o meu Pai 13 vezes. Até este ponto do Sermão da Montanha, Jesus enfatiza aos seus seguidores que compartilham uma experiência de família com Deus como Pai Celestial e entre si como irmãos. Apesar de ser uma expressão familiar, a formulação de Mateus, nosso Pai, que estás nos céus, apresenta um tom mais respeitoso do que o simples Pai encontrado em Lucas. Ao reconstruir a oração no aramaico original, Jeremias sugere que o abrupto pai de Lucas poderia ter sido Abba. Isso evidencia a intimidade única de Jesus com o Pai. Se Abba foi a palavra original usada por Jesus, então o contexto em Lucas adquire maior significado, enquanto os discípulos solicitavam uma oração especial que os identificasse como seguidores do reino de Jesus, distinguindo-os de outros grupos. Jesus estava indicando que o modo exclusivo de seus seguidores se dirigirem a Deus era como eles faziam ao usar Abba. Se Abba também foi a intenção na versão de Mateus, então Deus é simultaneamente íntimo e generoso, além de poderoso e transcendente. Os cristãos, ao orarem, estão sendo acolhidos pelo Criador das galáxias, acariciando-lhe a bochecha ao fazerem seus pedidos. A chave para a relação entre os cristãos e seu Deus é abordá-lo como o Pai amoroso. Santificado seja o teu nome. A força da palavra santificado em hebraico, aramaico e grego é ser santo ou ser santificado. A santidade implica, primariamente, ser separado para um propósito especial. No caso de Deus, ele é o completamente outro. Isso reflete o respeito hebraico pelo nome de Deus, que foi revelado na sarça ardente, quando Moisés indagou o nome de Deus e recebeu a resposta: Eu sou o que sou. Moisés não recebeu um nome que pudesse ser usado magicamente para manipular Deus em atender pedidos. Deus respondeu afirmando sua existência. Nos dias de Jesus, os judeus tremiam diante do nome de Javé e reverentemente usavam Adonai, Senhor. O nome de Deus e a pessoa de Deus são inseparáveis no pensamento hebraico. Profanar o nome de Deus era profanar sua pessoa. Tal ousadia de semelhança pagã foi expressamente proibida no Decálogo. Apesar de os cristãos terem recebido o direito íntimo e familiar de se dirigirem a Deus como Abba, não o fazem ousadamente, pois até mesmo esse nome familiar é sagrado. Ele não é um pai excessivamente tolerante. Como já foi dito, Deus é pai, e não avô. Na igreja primitiva, apenas depois de a pessoa ter passado por um extenso período de instrução, oração, jejum e batismo, era permitido que ela proferisse a oração sagrada na primeira comunhão e dissesse: Pai, venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa estrutura paralela é típica de um mestre judeu familiarizado com a poesia hebraica. No paralelismo sinônimo, a primeira linha é repetida na segunda, mas a segunda acrescenta reflexão e insight ao pensamento original. Isso ocorre neste versículo. Essa petição também encontra paralelo no Cadiz, oração judaica, citado anteriormente. Como visto na estrutura paralela das bem-aventuranças, este versículo decorre da petição paralela que o antecede. Deus santifica seu nome ao estabelecer seu reino por meio de atos salvíficos na história, de modo que os habitantes da terra possam proclamar: Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. A expressão venha o teu reino estabelece claramente um tom escatológico, direcionando os ouvintes para o cumprimento do tempo do fim, quando o reinado de Deus será finalmente estabelecido no mundo. Isso exige o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Esse princípio era tremendamente revolucionário para ser proclamado no Império Romano do século I. Posteriormente, seus seguidores desafiariam os poderosos Césares romanos. O mesmo ocorre hoje se esta oração for proferida e vivida com seriedade, pois ela coloca o cristão em oposição a muitas instituições e estilos de vida amplamente aceitos. É incorreto supor que a chamada para a vinda do reino de Deus seja simplesmente a renúncia à ordem mundial atual até que, em um adeus gentil, Deus eventualmente corrija o sistema mundial. A força do modo imperativo e do aspecto auristo destaca a imediatidade e a irrevogabilidade das demandas das normas de Deus, que o teu reino venha, seja agora e para sempre. A expressão adicional tanto na terra como no céu compensa estrutural e tematicamente a dupla petição. A mensagem de Jesus aqui não é que o reino está em algum lugar por aí, em uma dimensão espiritual que não afeta o mundo material e histórico no qual vivemos. O reino concebido na mente do Criador infinito do tempo deve tomar a forma neste mundo mesmo enquanto você lê esta página. Em cada momento, em cada respiração que tomamos de Deus, nosso Senhor pergunta: Tu deixarás que meu reino venha? Para orar sinceramente, venha o teu reino, o discípulo precisa dizer: Vá o meu reino. Essa revolução radical do reino não deve ser apenas imposta nas ações dos governos mundiais, mas também na vida cotidiana de cada discípulo, chamado a vivenciar o reino transformador de vidas fazendo a próxima coisa certa. A força da gramática mais uma vez enfatiza: que a tua vontade seja feita na minha vida agora. Essa dualidade é característica da natureza do reino dos céus, conforme ensinado por Jesus e seus seguidores. De certa forma, já está aqui, de outra forma, ainda está por vir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A primeira metade da oração destaca a glória e vontade de Deus, enquanto as outras petições abordam as necessidades físicas e o bem-estar espiritual dos discípulos. Certamente, Jesus deseja que esta oração sirva como modelo para todas as orações cristãs, não apenas em conteúdo, mas também em forma e ordem. É apropriado que o louvor a Deus e o reconhecimento de sua soberania no mundo venham em primeiro lugar na oração. Sem a primeira metade, ela se assemelha a uma simples lista de compras, e para algumas pessoas, Deus é reduzido a um mero cumpridor de caprichos humanos. Apesar da familiaridade da oração do Senhor, ela não compromete a norma universal de Deus. Súplicas, pedidos pessoais e intercessões devem ser acompanhados pelo espírito de gratidão. A segunda metade observa que os discípulos são um povo necessitado, totalmente dependentes da provisão graciosa de Deus. Mais uma vez, essa parte do Sermão da Montanha remete à bem-aventurança inicial: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O discípulo verdadeiramente humilde reconhece que está moral e espiritualmente arruinado, dependendo do exemplo e dos recursos de Deus para uma vida santa. Lucas registra o verbo dar no modo imperativo, didoi,
enquanto Mateus registra o tempo imperativo do auristo, dos. Assim, a versão lucana significa dá-nos continuamente a cada dia, enquanto a versão de Mateus revela mais urgência, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O discípulo é visto como alguém totalmente dependente da misericórdia de Deus para a próxima refeição. O termo de cada dia, epeusios, é raro tanto no Novo Testamento quanto nos escritos seculares da época, também pode significar amanhã. O grande tradutor latino Jerônimo, escrevendo no século IV, observa que a obra não canônica do Evangelho aos Hebreus usou a palavra aramaica neste ponto para aludir ao termo amanhã na oração do Senhor. Se esta for a tradução correta de epeusios, então alguns fatores estão em ação. Pode ser uma referência às bodas messiânicas do tempo do fim. O suplicante está pedindo o cumprimento do reino agora. A consumação do seu reino resulta em abundância de comida. O pedido para o suprimento do pão de amanhã não enfraquece necessariamente a impressão de que o discípulo é totalmente dependente de Deus. Ele proveu para hoje, ele pode prover para amanhã. É provavelmente intencional o paralelo da provisão diária de Deus do maná no deserto. No aspecto prático de uma casa palestina daqueles dias, seria necessária a provisão de comida na véspera para a preparação da mesma para o dia seguinte. O pão simboliza todas as necessidades materiais. Em Mateus 6, 24 a 34, Jesus explica a necessidade de depender de Deus para as necessidades básicas. Apesar do intento original da palavra epeusios, diariamente, amanhã, tanto a aplicação escatológica quanto a vigente estão evidentes no contexto de Mateus. Ao desbravarmos as camadas profundas da oração do Senhor, descobrimos um roteiro divinamente inspirado para uma comunhão mais íntima com Deus. Cada palavra pronunciada por Jesus durante o Sermão da Montanha ecoa através dos séculos, convidando-nos a mergulhar na essência da relação entre o Criador e seus filhos. A reverência inicial, expressa na invocação Pai Nosso, que estás nos céus, estabelece o tom para uma abordagem respeitosa e amorosa. À medida que avançamos, encontramos petições que vão além das necessidades físicas, alcançando o âmago de nossos anseios espirituais. Venha o teu reino, nos desafia a buscar a manifestação da vontade de Deus em nossa jornada terrena, compreendendo que Ele é simultaneamente íntimo e generoso. A súplica por nosso pão de cada dia transcende a simples alimentação, destacando nossa dependência contínua da providência divina. É uma lembrança humilde de que, assim como Deus provia maná no deserto, Ele continua a ser nosso provedor diário. Essas verdades intemporais, enraizadas na oração do Senhor, não são apenas lições antigas, são convites diários para uma vida transformada. Ao aplicarmos esses princípios em nosso cotidiano, experimentamos a proximidade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. Que a oração do Senhor não seja apenas um conjunto de palavras recitadas, mas um guia constante em nossa jornada espiritual. Ao vivermos as verdades profundas desta oração, descobrimos que ela não apenas nos conecta com Deus, mas molda nosso caráter, nossas escolhas e nosso entendimento sobre o reino que está além deste mundo. Que cada amém que pronunciamos seja mais do que uma simples conclusão, mas um compromisso renovado de viver as verdades eternas que Jesus nos ensinou.